tudo bom? Uma boa tarde para vocês, quase a noite, né? Então, uma meia boa tarde ou uma meia boa noite, tá? Hoje o assunto é um pouco delicado, mas importante de ser abordado. Hoje o assunto é relacionamento. Como que a gente pode ter um bom relacionamento? Ou, mais especificamente, entre o marido e a esposa, certo? Onde envolva um casal homem e mulher, tá? O que a Bíblia primeiramente diz a respeito, e a partir do versículo bíblico eu vou iniciar uma série de dicas, uma série de orientações, nada que eu não apliquei à minha vida antes, que isso seja bem claro, certo? E dá certo, graças a Deus. A gente consegue ter mais paciência, a gente consegue ter mais domínio próprio entre os conflitos do dia a dia, que é inevitavelmente. Homem e mulher são criaturas totalmente diferentes um do outro, com perspectiva de vidas diferentes muitas das vezes, modos de pensar diferente, certo? Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse texto é interessante. O contexto aqui é outro, certo? É de invasão de Jerusalém, certo? Mas o que eu quero destacar é o princípio. Será que duas pessoas que não estão com os mesmos propósitos de vida andarão juntos? Não. O que acontece, por exemplo, numa comunhão com Deus? Que o casal está aqui e Deus está aqui. Um quer se propor a seguir a Deus e o outro não. O que vai acontecer? Vão se desviar. Conflitos vão começar a aparecer. E não é assim muitas das vezes? Quando a gente só se ilude quando a gente não está ligado na igreja, em alguma religião, a gente só se ilude. Por quê? Quanto um exemplo, homens assim gostam de ir pro futebol, certo? Mulheres gostam de sair, um exemplo, para ir pro shopping, beber alguma coisa. Se ficar só nessa rotina, só nisso, o relacionamento vai se esgotando. Óbvio, às vezes é interessante, você quer sair com seus amigos e tudo mais, né? Uma vez ou outra, tudo bem. Mas fica uma rotina desgastante, aonde que envolve o dia a dia de trabalho, às vezes chega cansado ou cansada, aí quando chega um tempo para poder estar juntos, para poder trocar ideias juntos, para poder o famoso DR, né? Discutindo a relação, mas as pessoas se enganam que pensam que discutir a relação é no sentido de brigar, de um ficar de costa pro outro ao ponto de não se falarem, algo nesse tipo. Não, discutir a relação é você falar o que realmente está te incomodando, a pessoa também falar realmente o que está te incomodando, né? Eu vou ler um texto aqui para vocês, bem interessante. Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 1, verso 18. Só um minutinho aqui. Achei. Aqui, ó. Vinde, então, e arguime, diz o Senhor. Ou outras traduções, vinde, arrazoemos. O que é arrazoar? Usar a razão. E esse texto a gente pode aplicar. Aqui Deus está nos convidando a pararmos para refletir sobre, para quem não acredita em Deus, a existência dele, para quem já acredita, fortalecer mais ainda a fé nele, entendeu? Mas a gente pode pegar esse princípio aqui e aplicar ao relacionamento, né? A famosa DR que eu já falei antes. Vamos discutir, vamos ver o que um incomoda o outro e tudo mais. E se ocorrer algumas desavenças,
É para os dois crescer juntos com essa desavença. É para se encontrar, certo? É para cada um falar, não, eu respeito a minha esposa e a esposa, eu respeito o meu esposo. Eu quero realmente estar em paz com ele, ele comigo, entendeu? Então, o relacionamento se constrói dessa forma, porque Satanás está aí jogando suas flechas, atingindo os pontos fracos dos relacionamentos, para que mesmo quando faltar dinheiro e tudo mais, porque às vezes acontece, né? E aí a gente não fica com aquela crise, né? Como que o dinheiro fosse a solução de todos os problemas. Nos ajuda no dia a dia para comprar, para nos sustentar, para nos alimentar. Mas o alimento diário verdadeiro tá aqui, ó, na palavra de Deus. Isso eu digo sem fanatismo, sem excluir outros meios que as pessoas buscam para preencher o seu vazio emocional, certo? Mas a palavra de Deus, desde que eu conheci ela em 2015 e em 2016 eu me aprofundei mais, graças a Deus eu conheci o programa Na Mira da Verdade, entendeu? Que para Deus é como instrumento e tantos outros programas. Eu venho crescendo, em graças a Deus, para ajudar outras pessoas, me ajudar também nos meus momentos difíceis, ser compreensível com as pessoas, não fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para você mesmo, tá entendendo? Então, a gente vê que a palavra de Deus é poderosa. Quando a gente vai para os Salmos também, né? Salmos tem uma palavra muito linda aqui, ó, que nos inspira a seguirmos uma comunhão com Deus, né? Salmos 8, 4, 11 diz assim, ó. Salmos 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol escudo, o Senhor dará graça e glória. Graça é um favor imerecido, que nós não merecemos a, a vida, certo? Por quê? Qual que é o salário do pecador? A morte. E fala pra mim, existe um ser humano na Terra que nunca pecou e ainda não vai ser perfeito? Não, vai ter suas quedas. Mas a diferença é que existe aqueles pecadores que lançam seus pecados diante de Deus para ir melhorando a cada dia. E tem aqueles perversos que fazem do pecado estilo de vida, os famosos pecadeiros, certo? Então existem esses dois grupos, essas diferenças, mas ambos são pecadores. Mas existe aquele que tem a predisposição em querer mudar seus modos de viver, seus comportamentos, óbvio, com a ajuda de Deus, e tem aqueles que desdenham até da religião, não estão nem aí, certo? E aí agridem as pessoas com suas palavras, não digo nem com tapa, mas ofende, argumento no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, julgam as pessoas pelos seus códigos de valores, certo? E aí o texto continua. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão dele. Ou seja, Deus ele tem bênçãos para nos dar, mas um detalhe, quando a gente vai a Deus, pede ajuda a Ele, uma conversa de um amigo para o outro, um abrir no coração sincero. Esse é um relacionamento que a gente tem que ter com Deus. A gente não pode estar priorizando as bênçãos, porque as bênçãos vão vir na hora certa, quando Deus nos preparar. É errado a gente pedir, até muitas vezes questionar, por que as coisas só acontecem comigo? Não, não é errado. Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo pessoas de carne e osso, eu não vejo pessoas de papel, entendeu? Aonde são seres humanos que necessitam de que a sua autoestima seja massageada, que seu humor seja elevado, entendeu? Algo assim. E Deus está pronto para nos dar tudo isso.
tá? Então, cuidemos bem dos nossos relacionamentos, tenhamos uma vida de paz, tá? E se tiver algum desencontro entre o homem e a mulher, alguma briga e tudo mais, isso vai servir para um conhecer o outro, tá? E lembrarmos que ninguém é dono de ninguém, certo? O que Deus fala em Gênesis 2, 22 a 24? Que nós somos uma só carne. Assim que o homem larga o seu pai, sua mãe, se une à sua esposa e ambos se tornam uma só carne. Certo? Então tá. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e tenham um bom final de semana e aproveitem ao máximo. Orem, estudem a palavra de Deus, porque esse livro aqui, ó, diferente de outros, transforma. Não tô aqui ridicularizando a educação e outros livros que são até indicaria para poder estar lendo, sabe? Mas o que transforma, o que tira, o que faz um preso mudar de suas concepções, que transforma um assassino em um pai de família, um homem honrado, é esse livro aqui, ó, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um bom final de semana, um abraço e até semana que vem com mais um vídeo. E uma coisa, uma novidade. Se vocês tiverem algumas sugestões de vídeo, de temas, tá? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Que aí a gente vai estar abordando, tá? À luz da palavra de Deus. Fique com Deus, um abraço, tchau.